Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui da segunda parte da crase sem crise na nossa vida, né? A gente começou aí uma aula de crase, eu fiz parte 1 e parte 2 e hoje então nós vamos dar continuidade falando dos casos proibitivos, dos casos facultativos e de alguns casos especiais. Vamos lá? Eu já dei umas riscadinhas aqui para vocês, mas eu quero ressaltar ponto por ponto dos exemplos que eu coloquei aqui. Primeiro, casos proibitivos, vamos falar sobre eles. Primeiro exemplo que eu coloquei aqui, primeiro exemplo de caso proibitivo do uso da crase é o seguinte: andou a cavalo pela cidadezinha. Vejam esse exemplo. Por que é que esse A não tem acento grave indicando crase? Simples, palavra masculina na frente. Vejam, cavalo. Como é que eu vou colocar um artigo A antes de um nome de um substantivo masculino? Não tem como. A não ser, professora, quando a gente viu lá naquela aula sobre o gol a Pelé. Mas aí a gente tem implícita a expressão a moda, a maneira, né? Diferente. Outra conversa, né? Mas, em regra geral, a gente sabe que aqui andou a cavalo, a gente não coloca aí um artigo definido antes de um substantivo masculino. Um artigo definido a feminino antes de um substantivo masculino, né? Então, nada de crase. Letra B, depois do trauma nunca mais foi a festas. Ai, professora, por que esse A aqui não vai ter crase? Porque eu sei que, olha só, o verbo ir exige a preposição a. Não exige? Exige, ela está presente aqui. E antes, olha quem está aqui, vou até riscar aqui para vocês. Antes de festas, olha, eu não vou colocar um outro A também. Se você colocasse, seria as, como eu coloquei aqui, no plural, certo? Cadê esse as? Não tá aqui, tanto que não tem plural aqui, só tem o A, que é o A de preposição. Por quê? Porque vejam o contexto. Depois do trauma, nunca mais foi a festas. Festas aqui é no sentido generalizador. É palavra com sentido generalizador, ou seja, qualquer festa. Né? Eu não estou especificando uma festa. Ele nunca mais foi as festas. Aí eu especificaria. Eu usaria o artigo definido, né? As, no plural, concordando com festas, que está no plural, e a preposição a. Nunca mais foi as festas. Tudo bem, eu posso especificar. Não é o caso aqui. O caso aqui a gente tem uma palavrinha bonitinha com sentido generalizador, que é festas no sentido geral, qualquer festa, né? Então, a presença do acento grave indicando a crase não vai acontecer aqui também, proibido, tá? Letra C, iremos a uma reunião muito importante. Risquei para vocês também uma antes do pronome indefinido uma, eu não vou colocar artigo, eu não vou ter crase então, tudo bem? Então, iremos a, preposição a, tudo bem? Mas não tem a presença do artigo a aqui, não tem crase, é um caso proibitivo também. Letra D, tenho devoção a Santa Maria Madalena. Bom, tenho devoção a Santa Maria Madalena, não tem crase, seguinte, simples, nome de santa. Antes de nome de santa, antes de nome de Nossa Senhora, não temos presença de crase, tá? É só mesmo a preposição que acontece ali. São nomes femininos, mas eu não uso a crase, eu não uso o artigo, então eu não vou usar a crase, tudo bem? Devoção é devoção a alguém, né? Temos a preposição. A Santa Maria, não tem o artigo aqui, então não vai acontecer crase, tá? Assisto a toda peça de teatro no Rio de Janeiro. Vejam que aqui eu tenho um pronome indefinido, tá? Toda, pronome indefinido, toda. Não sei, não estou especificando ali. Então, antes de pronome indefinido, nesse caso a gente também, isso acontece muito na redação, a gente vai observar isso, vocês colocando crase, usando crase antes de pronomes indefinidos, antes de situações como essas aqui, e não é possível. Então, temos um caso também proibitivo de crase, tá? O político anunciou visita a 2 nações. Percebam o seguinte, 2. Temos um numeral não especificando aqui, não usando artigo antes, né? Artigo definido. Numeral no feminino, mas não é as 2. Não estou especificando, então visita a 2 nações. Eu não estou especificando com artigo antes, sendo assim, eu vou colocar
Tanto é que está no singular, né? Por isso a gente pode observar que não está especificando. Então, eu vou colocar sempre no sem crase, né? Caso proibitivo de crase também. Letra G. A partir de hoje serei um pai melhor. Antes de verbos no infinitivo também não temos como usar crase. Não vai acontecer crase antes de verbo no infinitivo, tá? Olha aqui o verbo no infinitivo aqui, partir. Temos aqui então o a, né? Preposição, mas não vai acontecer crase de jeito nenhum, não vai ter como ter um artigo ali. Ó, fui para a Itália. Fui para a Itália. Temos aqui uma preposição, temos um a bonitinho aqui. Por que que eu vou colocar acento grave aqui? Por que que eu vou colocar aqui acento indicando crase? Não tem como, porque a preposição já está aqui, não vai estar aqui, né? Não tem uma preposição mais um artigo, a gente só tem para a preposição a Itália antes de o artigo aqui, então não vai acontecer crase, obviamente, né? A preposição já está aqui, ó. Não é a preposição a, mas o artigo a, tá? Nosso dia a dia, essa aqui é muito importante. Dia a dia, face a face, essas expressões com palavras repetidas, né? Face a face, dia a dia, quando o a está ali entre duas palavras iguais, né? Não vai haver crase, tudo bem? Somente o azinho lindinho ali sem acento indicativo de crase, ok? Casos facultativos, bem, terminamos então os casos proibitivos, só para termos aí em mente, né, os casos que a gente nunca vai usar crase, mas sabendo os casos em que a gente sempre usa, eu costumo dizer isso, né, que sabendo os casos em que a gente sempre vai ter que usar crase, a gente acaba descartando, obviamente, os que a gente não tem como usar, né? Só que é bom saber, é bom termos aí uma listinha para ajudar até na memorização. Bom, agora vamos para os casos facultativos. O que é isso, professora? São aí os casos em que eu posso ou não usar crase, né? Posso usar ou não, né? Então vamos lá, letra A. Enviamos instruções à nossa instituição. Enviamos instruções à nossa instituição. Reparem que eu tenho aqui pronome possessivo. Antes de pronome possessivo, eu posso usar ou não a crase, porque eu posso usar ou não um artigo a. Então, se eu quiser especificar, eu especifico. Não querendo especificar, ou melhor, não querendo colocar um artigo, um determinante, eu deixo sem crase. Querendo colocar o determinante, eu uso a crase. Então aqui pode ser com a com crase ou a sem aí o acento da crase, tudo bem? Letra B. Dei flores a Juliana. Antes de nome próprio, nome feminino, né? Nome próprio feminino, mesma coisa. Posso usar a ou a. Tudo bem? Por quê, professora? Porque você não fala assim, mesma coisa lá de cima, você não fala assim, a Juliana entrou na sala agora, correto? E você também não pode falar assim, Juliana entrou na sala agora. Então a gente pode usar o determinante, o artigo definido ou não. Sendo assim, a gente também, em casos em que a gente tem a presença da preposição, né, dei, que dá algo a alguém. Temos a preposição, aí vai poder acontecer a preposição com o artigo ou não, depende. Assim como você pode usar o artigo nessa construção que eu dei de exemplo, a Juliana, você também pode usar a construção sem o artigo. Aqui, então, vai ser dessa forma. Então, você pode usar a ou a. Depende se você quer colocar o artigo antes de Juliana ou não. Mesma coisa que acontece lá em cima na letra A, tá? Casos especiais. Letra A. A loja funciona da segunda à sexta, das 8 às 18. Isso aqui, gente, é construção simétrica, tá? O que acontece? Vou explicar isso para vocês. Da segunda à sexta, reparem que aqui a gente tem D mais A, certo? Sendo assim, simetricamente, nós vamos ter A mais A. Preposição, artigo. Preposição, artigo. Tá? Por uma questão de simetria, por uma questão de paralelismo aqui. Tudo bem? Da A, ok? Bem, das 8 às 18, a mesma coisa. D mais as, A mais as. Sendo assim, professora, beleza, então nesses casos eu vou colocar o acento indicativo de crase, para seguir a lógica aqui, né? Essa lógica de que se eu coloquei aqui um D mais A, uma preposição, né? Nessas construções de tanto a tanto, das tanto a tanto, né?
eu vou ter que colocar D mais A, então depois eu vou ter que colocar A mais A, preposição seguindo ali o paralelismo sintático, tá? Agora, percebam que a gente tem como construir isso aqui de outra forma. A loja funciona de segunda a sexta. Posso fazer assim, professora? Pode. Aí isso aqui vai ficar desse jeito assim, ó. A loja funciona de segunda a só preposição, só preposição. Aquele A lá não vai ter acento grave, porque não vai ter presença de artigo, assim como aqui não teve. E se colocarmos aqui também, professora, dá certo? Dá. A loja funciona de segunda a sexta, de 8 a, só um A, sozinho, 18 horas. Mesma coisa. Você pode construir, então, dessa forma como está ou dessa aqui. Nada de misturar, né? Colocando, a loja funciona de segunda a, ó. Não, aí não dá, aí tá errado. Que aí a gente perde essa ordem, essa simetria, tudo bem? Então, isso aqui não pode acontecer, ok? Bom, letra B. Aquela hora, todos já estavam de pé. Às 6 horas, todos já estavam de pé. Antes de hora, eu uso... É um caso especial em que eu uso o crase, tá? Aquela hora, olha, eu tô indicando a hora, tá vendo? Então, eu vou colocar o acento grave aqui. Às 6 horas, às 14 horas, sempre antes de hora, tá? Especificada. Eu vou colocar o acento grave indicando a crase. Letra C. Vou a casa resolver um problema. Quando casa tiver o sentido de lar, a sua casa, né? Casa de quem fala ali, do interlocutor, eu vou ter que não usar a crase. Eu vou ser obrigado a não usar acento grave, perdão, tá? Vou a casa resolver. Por quê? Porque eu não estou especificando uma casa, né? Estou dizendo a casa no sentido geral, que é a minha casa, né? Então, é a casa de quem fala. Então, eu não coloco crase. Crase aqui não vai entrar, tá? Agora, se eu digo, vou à casa de Maria, aí eu tenho um acento, sim, aí eu tenho um acento grave indicando a crase, porque aí eu estou especificando, eu tenho a presença do artigo, né? E vai acontecer crase também, tudo bem? Simples até agora, né, gente? Vocês estão vendo como é simples? Tudo isso, vocês vão anotando, vão entendendo, assim, aos poucos, volta o vídeo, para um pouquinho, vou anotar isso daqui, isso eu não sabia. Isso é muito importante, porque são vários pontos, várias regrinhas, é por isso que a crase às vezes gera tanta crise, né? O pessoal fala, nossa, meu Deus, eu não consigo aprender crase, eu nunca sei se tem, se não tem, porque realmente são várias regras, vários casos, na verdade, né? Casos facultativos, obrigatórios, casos em que não pode acontecer de jeito nenhum, né? Enfim, isso aí é que às vezes faz com que você se sinta confuso, né? Se sinta um pouco perdido. Mas para o vídeo um pouquinho se for preciso, toma uma água, anota tudo, que vai dar tudo certo, tudo bem? Vamos para a letra D aqui para a gente já caminhar para o final. Os marinheiros retornaram à terra. Antes da palavra terra, né? Quando for o contrário de a bordo, né? A gente pode usar aí esse antônimo, essa comparação para poder ter certeza. Quando for o contrário de a bordo, chegou à terra, então estamos em terra firme, né? Os marinheiros retornaram à terra. Quando terra tiver esse sentido, então não usarei crase. Ou melhor, o fenômeno da crase não vai acontecer, eu não vou usar acento grave indicativo de crase, tá? Agora, terra específica, a terra de meus pais, retornei à terra de meus pais. É diferente, né? Estou especificando uma terra e aí eu vou ter a presença do artigo, portanto vai juntar com a exigência aqui do verbo retornar, com o A de preposição exigido pelo verbo retornar, né? E aí vai acontecer crase. Mas não é o caso aqui, a gente não tem aqui, nesse caso, a presença do A, artigo, né? Antes de terra. Letra E. Tudo está sujeito à degeneração e tudo está sujeito à degeneração. Vejam bem, isso aqui depende do contexto. Por quê, professora? Se eu falo no sentido geral, eu não uso crase. Não acontece crase, né? Se eu especifico qual é a degeneração, mas aí, dependendo do contexto, eu já tenho que ter falado de uma determinada degeneração, certo? Para o meu interlocutor saber, sim, essa degeneração, né? Aí eu estou especificando, tá? Sendo assim, eu tenho a presença do artigo a aqui. Então, eu vou sujeito a alguma coisa, que é a preposição, vai acontecer o fenômeno da crase. Mas se eu falo no sentido geral, tudo está sujeito à degeneração. Por que degeneração? Sentido geral, né?
Então, eu não tenho a presença de um artigo definido, definindo um tipo de degeneração, uma degeneração específica. Então, eu não vou ter crase, tá? Porque eu só vou ter a presença do a preposição. Não tenho a presença do a artigo. Sem crase aqui. Tudo bem? Muitas regrinhas a professora hoje passou. A professora falou de A aí. A professora falou de A, B, A, E. Meu Deus, professora, deu um nozinho aqui. Como eu disse, esse vídeo é para você assistir com calma e parando e anotando, tá? Realmente são muitas regrinhas. Eu não trouxe ainda, tem alguns outros pequenos casos que eu não trouxe aqui que a gramática aborda, porque não é tão necessário, ou melhor, não acontece muito dentro da sua redação, então é melhor não dar muito nó na cabeça agora. O importante é você anotar tudo isso para que você não erre no uso da crase dentro da sua redação, tá bom? Na dúvida, não se esqueça, substitua, mas estude, anote tudo isso aqui. Anota. Deixa eu ver quando é que eu uso e pegue os exemplos, né, para você ver quando é que você usa na sua redação casos parecidos com que se encaixem, né, num desses exemplos aqui, para que você possa entender aí se tem ou não crase, né? Praticar é sempre a melhor forma de estudar e de aprender os conteúdos gramaticais, praticar na escrita. Então, use e abuse da sua capacidade escritora. Escreva bastante, seja feliz e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.